Gostaria de orar antes de iniciar aqui a nossa palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar reunidos, pela oportunidade de ouvir a Tua voz. Nós somos muito gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, eu coloco esse culto diante do Senhor. Pai, dá ordem aos teus anjos, anjos guerreiros, aqui dentro dessa igreja. Cerca esta igreja com muralhas de fogo. Faça essa igreja invisível aos olhos do inimigo, todo tipo de inimigo. Faça essa igreja invisível aos olhos do inimigo, Senhor. Cobre cada família aqui com teu sangue, Jesus. Cobre cada família que está assistindo online com teu sangue, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos cerca, Pai, com muralhas de fogo, Senhor. Pai, leva nossa mente cativa à obediência de Cristo. Coloque em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calça os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, nos dá o escudo da fé e a espada do Espírito. Senhor, prepara o nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil, porque quando a palavra for ministrada, venha dar fruto. Nós proibimos em nome de Jesus o inimigo de roubar a palavra que vai ser ministrada. Nós proibimos o poder do nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que os nossos ouvidos estão desbloqueados. Efatá, Pai, como a gente aprendeu. E declaramos, Pai, que a gente não vai só ouvir, mas a gente vai obedecer o que a palavra do Senhor fala conosco. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu mandei um recadinho no grupo do WhatsApp e eu falei para trazer o quê, gente? Bíblia. Quem trouxe Bíblia de papel? Levanta para cima. A partir de hoje eu vou estar batendo nessa tecla. Eu sei que o online é importante, né, ter no celular, mas eu vou te desafiar. Traga sua Bíblia de papel. E se puder, traga um caderninho para anotar, porque esse ano é o ano de firmeza espiritual. E nós vamos aprofundar na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, nós estamos numa série, né, tremenda que Deus está falando com nós, aprendendo a amar. Essa é a série. E para quem gosta de anotar, o título dessa mensagem hoje é O Desafio do Amor. Ó, o título já mostra aí que é um desafio. Ô, glória! Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 5, do versículo 43 ao 48. Vou dar uns minutinhos para vocês. Evangelho de Mateus 5, 43 e 48. Glória a Deus. Quem conseguiu abrir, fala aleluia. Quem não conseguiu, fala legacy. Isso, porque você tem que ir para o legacy aprender mais da Bíblia. Amém? Eu vou estar lendo aqui na minha versão. Hoje eu estou com a versão NVT. Ok? Nova versão aí, ó, nova versão transformadora. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. O que está dito aqui? Amem quem? Isso. E orem por quem nos persegue. Orem por quem? Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto para os maus como para os bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. Sejam o quê? Perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Glória a Deus. Prepara aí que a mensagem hoje vai ser bem tranquila. Amém? Aleluia. No Sermão do Monte, Jesus não nos apresenta, quando você vai no capítulo 5 ali, Jesus não nos apresenta uma sugestão.
não é uma sugestão, é um padrão. Quando você vai no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus não está falando, não, se der, não é uma sugestão, é um padrão que nós devemos seguir como os discípulos de Jesus. Porque não basta seguir Jesus, nós temos que ser discípulos também. Seguir, a multidão segue, mas ser discípulos vai além de seguir. É ouvir o que o mestre fala e fazer o que o mestre está mandando, obedecer à palavra do Senhor. Que a gente não se torne só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então aqui está falando do quê? Amar quem nos ama é algo natural. Mas amar quem nos fere é sobrenatural. O amor ensinado por Jesus não é confortável, é um desafio espiritual diário. A palavra portuguesa desafio vem do latim, disdare. Estou falando latim agora, gente. Retirar a confiança, provocar para um confronto. Chamar alguém para uma prova. No contexto medieval, desafiar era como convocar alguém para um duelo. Colocar a honra e a coragem e o caráter à prova. Quando Jesus nos chama a amar os inimigos, ele nos desafia a retirar nossa autoconfiança e nos confronta com a nossa incapacidade e nos leva a depender totalmente do Espírito Santo. O desafio do amor começa quando percebemos que sozinho eu não consigo. Esse texto é um texto para nós nos confrontar, irmãos. Não é um texto passando a mão na nossa cabeça. Não é um texto que a gente vai ter prazer de aplicar na nossa vida, porque por isso está escrito desafio, porque não é fácil. Mas também não é uma dica. Se der, não. É um padrão de vida a ser seguido. E quando, eu não sei se tem alguém assim aqui, que tem facilidade de arrumar inimigos, porque eu tenho. Eu não preciso de fazer nada. Só o fato de eu existir, as pessoas olham para mim e implicam comigo do nada. Então, talvez você não seja como eu. Tudo bem, mas se você for uma pessoa como eu, que só o fato de você andar, você desperta inimigos, é um texto desafiador para a gente, de colocar em prática. Mas a palavra de Deus vai nos ajudar como fazer isso. Aqui no versículo 43 e 44, eu faço questão de ler de novo, vai falar o quê? Vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie o inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus e... Amem quem? E orem por quem? Os persegue. Então, aqui, nesse versículo 43 e 44, está nos dando aqui o padrão. E eu queria que você anotasse aí, quem trouxe caneta e um caderninho e um papel. O primeiro ponto que a gente vai falar hoje é padrão do reino versus padrão do mundo. Nós vamos ver a diferença do padrão do reino estabelecido pelo reino de Deus com o padrão do mundo. Aleluia? A lei, amar ao próximo, né? Ensinava, mas que tinha que amar o próximo. Mas a tradição religiosa, o que a tradição religiosa fazia? Ela interpretava de outra forma. Amar só quem te ama. Amar o próximo, mas é o próximo que está perto de mim, que faz o que eu quero. Amar o próximo que é confortável amar. E isso era a interpretação dos fariseus. Não era a interpretação que Jesus trouxe, não. Tinha o quê? Uma discordância aí. Algo diferente. Só que a palavra de Deus, ali, sem a religião, sem a tradição religiosa, ela falava de um amor que não era baseado na conveniência. É muito conveniente eu amar a Carol e a Ana Paula, sabe por quê? Porque as duas cozinham muito bem
E eu amo o que elas fazem. É muito conveniente amar a Graciele, porque ela faz uma comida boa e eu amo a comida dela. É um amor conveniente. É um amor esperando benefícios. É fácil amar elas. Se eu ligar para elas e falar assim, ó, faz aquele bolinho para mim, é claro que elas vão fazer. Não tem nada de desafiador. Então, o amor da religião ali era um amor conveniente. Mas o amor que Jesus está falando aqui para nós não é esse amor. É o amor de amar aquelas pessoas que te ferem, que machucam o seu coração. É o amor de saber que tem alguém falando mal de você. E você, né, finge que não sabe, faz cara de paisagem e trata bem e com amor. Deixa Deus tocar no seu coração. Esse amor é o que o amor da Bíblia fala. Eu sei que está fazendo uma rodinha, está falando de mim, como diz o pastor, uma reunião secreta. E sabe o que está sendo servido na reunião secreta? Você. Você é o prato principal. É. Mas o que a Bíblia está falando? Que eu tenho que amar todo mundo que está nessa reunião secreta. É fácil, queridos? Não é fácil. Mas é esse amor que a palavra de Deus está nos desafiando. Amar quem nos confronta. Amar quem nos fere. Amar quem toca no nosso caráter. É difícil, irmãos. Amar quem toca no nosso caráter. É muito desafiador. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Então vamos aqui. Padrão do mundo. O que o mundo vai falar para nós quando se levantam inimigos contra nós? Tolere o inimigo. Ignore o inimigo. Suporte o inimigo. E a nossa natureza vai fazer o quê? Ah, meu inimigo está falando de mim. Está jogando indireta nas redes sociais. Que ninguém gosta de redes sociais, né? Essa igreja aqui, o pessoal não curte redes sociais. Então, posta uma indireta, posta algo. O que a minha natureza quer fazer? Ir lá e postar algo e, se possível, marcar, se pudesse. Então, essa é a nossa natureza, esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão do mundo que eu e você, muitas vezes, entramos naquele efeito manada e vamos junto. Fulano falou mal de mim, eu vou falar mal do fulano também. Ai, fulano fez isso, eu também vou fazer. Eu vou revidar. Não. Esse é o padrão do mundo. Mas qual que é o padrão do reino, queridos? O padrão do reino é diferente do padrão do mundo. O desafio do amor começa quando Deus nos chama a ir além da nossa reação natural. O que é o padrão do reino? Fala comigo, amar. Não, vocês falam direito aí. Ninguém comeu, ué. Amar. Orar, abençoar. Esse é o padrão do reino. Nós estamos sendo desafiados pela palavra de Deus de andar no padrão do reino, não no padrão do mundo. Esse é o desafio do evangelho. Sabe o que acontece, irmão? Desculpa, mas eu vou falar. Estamos acostumados com o evangelho doce. Estamos acostumados com o evangelho. Isso não está na minha pregação. Estamos acostumados com o evangelho doce. Tudo passa a mão. Venha que hoje é o culto da vitória. Venha que hoje Deus vai te entregar a chave. Vem todo mundo. Venha que hoje você vai receber a chave do seu carro. Venha que hoje você vai receber a cura. Não tem problema receber a cura, a chave. Mas o evangelho não é um evangelho easy, um evangelho fácil, senão não seria o evangelho. O evangelho que a Bíblia está falando é um evangelho de confronto, queridos. Não é um evangelho de pirulito, não. É um evangelho que traz confronto para transformar você. Que vai doer dentro do seu coração, que vai matar a sua carne. Que a sua carne vai gritar. Esse é o evangelho que está escrito na palavra do Senhor. Sua carne está gritando ali. Eu não vou cumprimentar fulano. Não vou cumprimentar a Jéssica. Não. Não vou cumprimentar a Clarita, não.
Ela fez isso e isso para mim e ela está errada. Ok, ela está errada. Mas o que a palavra de Deus fala? Renovar nossa mente. É um outro padrão, é o padrão do reino. Isso vai o quê? Vai confrontar o quê? Vai confrontar a sua carne. Mas você quer ser seguidor de Jesus? Você quer ser discípulo? Então, o padrão é alto. O padrão é amar o inimigo. Não estou falando que você tem que concordar com o inimigo, não. Não é isso. Mas eu estou falando você agir como Jesus agiria. É desafiador? É. Mas esse é o evangelho. Não é um evangelho mamão com açúcar, não. É o evangelho que te confronta e te transforma em imagem e semelhança de Cristo. A igreja está tão calada. Glória a Deus. Amém. Eu acho que ninguém está aqui. Todo mundo foi arrebatado. Aleluia. Glória a Deus. Muito calada essa igreja, gente. Segundo ponto que eu queria falar aqui com vocês. Anota aí, segundo ponto da mensagem. Nesse padrão que Jesus nos ensinou. Orar pelos inimigos é o caminho da cura. Orar pelos inimigos é o caminho da cura. Está no versículo 44, parte B. Eu quero ler de novo para vocês. Por isso que eu falei para vocês trazer a Bíblia de papel. Anotar, porque vai entrar no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Está aqui. Eu, porém, lhe digo, amem os seus inimigos e orem por quem vos persegue. Repete comigo. Orem por quem vos persegue. Glória a Deus. Esse é o segundo ponto que eu queria conversar com vocês hoje. O que acontece quando a gente ora pelos inimigos? Eu falei aqui, orem pelos inimigos, o caminho da cura. Quando a gente começa a orar pelo inimigo, a primeira coisa que vai acontecer, 4 coisas vão acontecer. Quando você decide orar pelo inimigo, 4 coisas vão acontecer na sua vida. Presta atenção. Quebra o ciclo da vingança. Eu não sei se alguém já sentiu isso, talvez é só eu. Aquela necessidade de vingar da pessoa que te feriu, quando você começa a orar pelo inimigo, você vai quebrar esse ciclo da vingança. A segunda coisa que vai acontecer, uma cura no seu coração. Quando você começa a orar pelo seu inimigo, o Senhor derrama um azeite de cura no seu coração. Terceira coisa que acontece, você alinha com o coração de Deus. Quando você começa a orar pelos inimigos, você alinha o coração de Deus com o seu. Quarta coisa, quando você ora pelos inimigos, você reflete a identidade de filho. Amém? Quando você ora pelo inimigo, você reflete a identidade de filho. Vocês já sentiram ódio por alguém? Alguém que te feriu? Alguém que te magoou profundamente? E você sentiu muito ódio? Foi só eu, né? Aleluia, ainda bem que o Felipe está junto comigo. É só nós dois que sente isso. E aí, eu não sei vocês, né? Mas o temperamento sanguíneo reage. Fulano falou isso e fica bravo e tal, os coléricos também. E tal, e não sei o quê, eu quero tirar satisfação. Mas, experimenta a ir para o seu quarto, trancar e começar a orar pelaquela pessoa que está te perseguindo. Eu te desafio hoje. Você começa orando com raiva. Deus, viu fulano, o que ele está fazendo comigo, Deus? Eu estou quietinho aqui, Deus. E fulano está falando de mim, Deus. Você começa na ira. De repente, oh Deus, eu não sei, ele está passando por alguma situação difícil. Deus tem misericórdia dele. Por quê? A oração é capaz de mudar o nosso coração. Você começa uma oração reclamando do seu inimigo. Mas, de repente, vai ali, 1 dia, 2 dias. Senhor, eu libero perdão sobre o fulano. Eu abençoo o fulano. E aí, quando você descobre que essa oração pelos inimigos é o quê? É um segredo de abrir portas. Aí você entendeu, você começa a orar por todos os seus inimigos. Você descobre que quando você ora pelos seus inimigos, é uma oração que abre portas para você. Está na Bíblia.
Então, quando a gente decide orar pelos inimigos, muitas coisas vão ser trabalhadas no nosso coração. E nós precisamos de decidir, porque eu vou falar para você. Não é por sentimento, não. Se você deixar ser guiado pelos seus sentimentos, você nunca vai orar pelos seus inimigos. Você não pode deixar o sentimento te governar. Você tem que decidir orar pelos seus inimigos. E aquilo que parecia ser algo chato, começa Deus trabalhar no seu coração e transformar o seu coração. O seu coração vai sendo transformado, amém? Glória a Deus. Quantos estão comigo? Gente, eu estou achando vocês muito quietos, amém? Vamos reagir aí. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós oramos pelos inimigos, não quer dizer que nós estamos concordando com o erro deles. Mas nós entregamos o nosso ofensor ao justo juiz, que é Deus. Nós libertamos do veneno da amargura que nos impede de exercer esse amor estabelecido por Deus, através da capacitação do Espírito Santo. E como é que isso funciona, irmãos? A gente só pode fazer isso, nós só conseguimos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Porque esse amor não é um amor natural. A gente não vai conseguir fazer essas ações natural. Ali. Não. É uma ação sobrenatural. É um amor sobrenatural. E como é que é esse processo? Quando nós começamos a orar e pedimos ajuda para o Espírito Santo. E você abre a porta do seu coração e deixa o Espírito Santo entrar. E fazer aquela deep clean, como diz as house clean. Aquela deep clean profunda no seu coração. E o que vai acontecer quando você fazer isso? O Espírito Santo vai entrar no seu coração, vai começar a fazer deep clean e vai começar a tirar coisas que estão bloqueando o seu coração. E nisso, o Espírito Santo vai te capacitar. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo quando você começa a orar pelos inimigos. O Espírito Santo vai colocar no seu coração misericórdia. Quando você deixa o Espírito Santo entrar no seu coração e você começa a orar pelos seus inimigos, o seu coração vai ser cheio de compaixão, de misericórdia. Sabe por quê? O Espírito Santo vai trazer à sua memória que você era inimigo de Deus, Carol. Quem era você antes? Inimigo de Deus. Onde você estava antes? Você era inimigo de Deus. E Deus agiu com o quê? Com você? Com misericórdia. E o Espírito Santo vai trazer à sua memória quem você era. Você era inimigo de Deus. E Deus teve misericórdia de você. E Deus teve compaixão de você. E você vai começar a olhar para o seu inimigo com um olhar de quê? De compaixão, de misericórdia. Sabe por quê? Você já esteve lá. O seu coração vai ser totalmente cheio da graça de Deus. O seu coração vai ser cheio da compaixão. Você vai olhar para as pessoas e vai parar de julgar as pessoas. Você vai olhar para as pessoas e vai olhar para as pessoas com os olhos de amor, com os olhos de compaixão, com os olhos de misericórdia. Sabe por quê? Porque um dia você estava lá. Um dia era você que era inimigo de Deus. E um dia Deus olhou para você, não pelo que você estava fazendo, mas Deus olhou para você com os olhos de amor, sem julgamento, como aquela música linda que o louvor cantou. Me tirou, como é que é? Me tirou da tormenta. Isso! Você vai se lembrar quem era você. E você vai falar assim, quem sou eu para julgar fulano? Quem sou eu para bater uma sentença? Ou colocar um rótulo, uma etiqueta, digamos assim, uma etiqueta. Quem sou eu? Eu era igual. Pode ser que o pecado era diferente, mas eu era tão pecador quanto. E quem sou eu para etiquetar fulano? Quem sou eu para colocar uma etiqueta no presbítero William? Quem sou eu? É isso que o Espírito Santo faz conosco. É esse que é o Evangelho. O Evangelho de mudança. O Evangelho que te confronta a não ficar do mesmo jeito. Não é um
evangelho cheio de açúcar, não. É um evangelho que te pega pelo colarinho e te sacode. E mostra quem você é mesmo. Esse é o poder do evangelho, é dínamos. O evangelho de Deus é dínamo. Sabe o que é dínamos? Dinamite. É poder de Deus. É poder de transformação. Esse é o evangelho que a palavra de Deus fala e nos desafia todo dia. É dínamos. Você pode vir para o evangelho como você está. Mas a cada dia que você é exposto pela palavra de Deus, quanto mais você é exposto pela palavra de Deus e abre o seu coração, mais confronto você vai ter e você vai ser transformado. A imagem e semelhança de Deus. Você vai olhar para você e você vai ver tanto que você está errado. Você vai parar de olhar para os outros e levantar os erros dos outros. Você vai parar com isso. Sabe por que isso aí? É distração. É perder tempo, queridos. Olhar para a vida dos irmãos e começar a analisar a vida dos irmãos. Está fazendo isso? Está fazendo aquilo? Você vai descobrir com a distração. Você vai pegar esse tempo que você está julgando os outros e vai olhar para você. O evangelho faz isso com você. Pega esse dedo de acusador e olha para dentro de si. Esse é o poder do evangelho. E é essa palavra que nos está desafiando hoje. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos continuar aqui. Me pediram para ficar quietinha hoje, eu estou tentando o máximo. Aleluia. O Espírito Santo vai trabalhar no nosso ego, como diz em Gálatas 2:20. Ele vai produzir cura interior, onde havia um trauma, vai nascer compaixão. Onde havia ódio, intercessão. Presta atenção comigo. Eu quero que vocês repetem isso aqui. O Espírito Santo. Não, repete com força. O Espírito Santo vai trabalhar no meu ego. Onde havia trauma, vai nascer compaixão. Onde havia ódio, vai ter intercessão. Glória a Deus. Tá bom, obrigada. É assim que eu gosto. Quero que você pense hoje, quem são os seus inimigos? Pensa, você não precisa de falar, não. Quem são os seus inimigos? Você tem orado por eles ou reclamado? Você está reagindo na carne ou você está deixando ser guiado pelo Espírito Santo? Quero que você agora, nesse momento, faça uma reflexão. Quem são os seus inimigos? Como você está reagindo quando os seus inimigos, qual que é a palavra, gente? Te provoca. Você está reagindo na carne? Ou você está reagindo no Espírito? Pensa um pouquinho. Como você está reagindo? O Espírito Santo vai te ensinar a ser guiado por Ele quando você ser provocado. Mas para isso, você tem que decidir orar primeiro. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Terceiro ponto. Repete comigo. O desafio da maturidade espiritual. No versículo 48, ele nos fala: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Glória a Deus. A palavra perfeitos aqui significa o quê? Maduros, completos. Sede perfeitos, teleios, significa atingir maturidade espiritual e a plenitude no amor, imitando o caráter de Deus. Não se trata de impecabilidade, sem pecado, mas de um amor abrangente. Glória a Deus. A maturidade espiritual nossa, do cristão, dos discípulos, é medida de que forma? A forma que nós reagimos aos inimigos.
Como você reage diante dos seus inimigos? Como você reage diante das provocações? Como você reage? Isso vai falar o seu nível de maturidade. Se o seu inimigo te desafiar a ir para o ringue hoje, você vai para o ringue com ele? Tam, 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 tam. É assim que vai? Quebrou minha cara, eu vou quebrar sua cara também. É assim? Não. O Evangelho de Deus faz um desafio diferente. Fala para você negar o seu ego, negar a sua carne e não ir para o ringue com o inimigo. Deixar ele com as provocações dele e amar ele. Alguém aqui já experimentou uma pessoa que está te perseguindo e você fazer um ato de amor para aquela pessoa? Você já percebeu o quão constrangedor aquela pessoa fica? Alguém já fez isso? É sobrenatural. Quer constranger o inimigo? Faz um ato de amor. Constrange. O amor constrange. E constrange quem está em volta também. Então, a nossa maturidade cristã é muito definida por isso. E nós precisamos, urgentemente, como discípulos de Cristo, a reavaliar nossa conduta. Como nós temos nos comportado? Porque a gente só quer a parte fácil do Evangelho, queridos. Nós estamos, na série Aprendendo de Amor. Eu sei que a minha palavra não está muito docinho. Desculpa. Mas é o que Deus mandou falar. E a gente só quer o Evangelho das promessas. A gente só quer o Evangelho que vai trazer os benefícios para nós. Não é errado você querer os benefícios. Mas nós queremos o Evangelho que seja imprimido o caráter de Cristo em nós. Precisamos do Evangelho de verdade. Precisamos do Evangelho que nos confronta. Amém? E é esse Evangelho que a palavra de Deus está nos falando. Glória a Deus, vamos continuar. A maturidade cristã não é a ausência de dor, mas a presença de amor, mesmo na dor. Jesus na cruz é o maior exemplo. O que ele diz, Pai, perdoa-lhes. Esse é o nível de amor. Não é alcançado por esforço humano, mas por rendição diária ao Espírito Santo. Tem um livro que eu li, talvez alguém já leu, Fora do Alcance de Crianças. Alguém já leu esse livro? Se você ainda não leu, eu te indico, leia esse livro. Vai falar sobre maturidade cristã. Fora do Alcance de Criança. Do Drummond Lacerda. Eu posso mandar a foto se vocês quiserem depois. Ele vai nos falar da diferença de meninos carnais versus adultos espirituais. Eu peguei um pedacinho aqui e escrevi. E que a presença de ciúmes e contendas é um dos selos da carnalidade. Onde você vê muito nas igrejas, muito ciúme, muita fofoca, muito disse-me-disse. Fulano foi na casa do fulano, não me chamou. Não há maturidade. É guiado pela carne. Porque Paulo, eu não vou entrar nisso agora, porque eu não tenho tempo, mas Paulo, numa das cartas que ele escreveu, ele vai falar sobre isso. E nós, como igreja, precisamos de ser o quê? Filhos maduros. O leite é gostoso? É delicioso beber um leitinho. É maravilhoso, amo. Mas chegou a hora da igreja comer uma comida, como se diz no Nordeste, um cuscuz. Uma coisa que tem substância. Chegou a nós, agora, hora de igreja, de sair do leite. Do evangelho passar a mão. E eu não posso falar nada, para Carol, não posso falar nada para Graciele. Porque a minha alma vai ficar ali gritada, eu vou ficar magoada.
Mesmo se o que eu estiver falando para a Carol é porque eu amo ela. Porque eu quero que ela cresça. Não. Chega. Isso é o evangelho do leite. Nós estamos entrando nesse ano de 2026, firmeza espiritual. E como nós vamos ser firmes espiritualmente se a gente não quer, na minha época era leite com Nesquik, sabor morango, ou leite com Toddy. É uma delícia, é maravilhoso. Mas você acha mesmo que você vai ter firmeza espiritual bebendo leite com Nesquik? Não, é gostoso, gente, maravilhoso, geladinho, top. Ou com Toddy, ou com ovo maltinho. Isso era o que eu bebia. Maravilhoso, amava. Mas isso ia suprir a minha necessidade biológica? Não. Trazendo isso para a nossa realidade. É tempo da igreja sair do leite e ir para um alimento mais saudável, um alimento que vai dar sustância para você, um alimento que vai fazer você o quê? Conseguir ter maturidade e se comportar como discípulos de Jesus. Mas isso não é com leitinho não, e Nesqual não. Isso é com uma palavra mais profunda. Isso é com o evangelho do Senhor. Não é só um evangelho que te alisa, te cura, te abençoa, te dá a chave da vitória, te dá a chave do carro. Mas é um evangelho também que te desafia a ser parecido com Cristo. É um evangelho também que te desafia a olhar para dentro de si e parar de cuidar da vida dos outros. É um evangelho que faz você melhorar, você como pessoa. Ser mais parecido com Cristo. Atingir a perfeição, a plenitude. Esse é o evangelho. Um evangelho de gente madura, de cristãos maduros. Que tudo bem se a Ana Paula me convidar para comer aquele bolo maravilhoso na casa dela, vai que ela convida. Fica a dica. Mas se ela não chamar a Rafa, tá tudo bem. Ok? Se a Luana chamar para me comer um cuscuz na casa dela, e não chamar a Carol, tá tudo bem. Esse é um evangelho de gente madura. Entendeu? É um evangelho de gente madura. Por quê? Gente que bebe leite, briga por ciúme, está escrito aqui. Fica o quê? Perdendo tempo com isso. Enquanto a gente perde tempo com coisas que nos distraem, nós não somos transformados ao caráter de Cristo. Chega de distração, igreja. Chega-se de distrair. É tempo da gente ir para uma comida que vai dar mais, sustância para nós. É tempo de sair do leite e entrar para um cuscuz, para um arroz com costela ali. Aleluia! Uma comida que vai te dar ali substância com os nutrientes necessários. Eu só falo de comida nessa pregação, né, gente? Oh, meu Deus. Não tem como, gente, não tem como. Mas é isso. Você quer ser transformado à imagem e semelhança de Cristo? Sai do leite. Eu desafio a igreja hoje a sair do leite. A ir para uma comida mais profunda. E nessa comida mais profunda está incluído o quê? O desafio de amar. Vai doer, irmãos, vai doer. Prepara para doer. Mas é isso. Você quer parecer com Cristo? É isso. Partiu para uma comida mais saudável. Uma comida que vai te dar os nutrientes necessários para você se parecer com Cristo. Porque o leite é gostoso. O leite com Nescau é gostoso. O leite com Nesquik é uma delícia. Mas não vai te dar nutrientes necessários para você subir a montanha. Você acha que com o Nesquik você vai conseguir subir a montanha, irmãos? Não vai conseguir subir a montanha, I'm sorry. Você vai começar a subir a montanha ali e de repente você vai ter cãibra na perna, porque não tem nutrientes que vai te manter de pé. Porque a caminhada até a montanha é uma caminhada desafiadora. Você vai ter que parar um pouquinho. Mas se você não estiver nutrido,
com uma comida que te nutre, você não vai conseguir chegar no topo da montanha. E hoje Deus está falando isso conosco, igreja. É tempo de sair do leite. É tempo de ir para uma comida mais profunda. Eu não estou falando de comida, pasmes. Eu estou falando da palavra do Senhor. É tempo de ouvir só o que é confortável. É tempo de parar com isso. De ouvir só o que é bom para mim. Não, é tempo de andar a segunda milha. É tempo de amar o inimigo. Quando nós amamos o inimigo, nós damos um tapa na cara do diabo. Quando nós amamos o inimigo, nós vamos além do que o padrão do mundo é estabelecido. Porque o padrão do mundo é: fulano te xingou, xinga de volta. Mas o padrão do evangelho é: fulano te xingou, ama ele. Esse é o padrão do evangelho. Então hoje, a igreja Bom Pastor Salisbury está sendo desafiada a sair do leite e ir para uma comida mais profunda. Glória a Deus. É tempo da gente se juntar como igreja e trabalhar na unidade. Um unido com o outro. As diferenças são necessárias, queridos. É na diferença que Deus trabalha. Porque imagina se todo mundo fosse igual. Graças a Deus que nós somos diferentes. É naquilo que um forte e o outro é fraco. Naquilo que o outro é fraco é um forte. A unidade. O diabo não suporta uma igreja que ora e que é unida. Então nós precisamos trabalhar nessa linha de amor. Um amor que ama não só quem pode oferecer algo para nós. Um amor que nos confronta a amar o inimigo. Amém? Glória a Deus. Queria que a igreja levantasse. Aleluia. Amém. Estou no certo. Estou no tempo certo. Amar os inimigos não nos enfraquece, nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. É esse amor que rompe ciclos, cura feridas profundas e nos leva à maturidade espiritual. Talvez hoje o Espírito Santo está trazendo à sua memória um nome, uma ferida, uma traição, uma rejeição. Sozinho você não vai conseguir não, irmãos. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai liberar perdão sobre a vida desse inimigo. Com a ajuda do Espírito Santo, você vai começar a orar pela vida dessa pessoa. Porque quando você não perdoa, você pega o veneno que era para o inimigo e você é que bebe. Você bebe aquele veneno que é para o inimigo todos os dias quando você não perdoa. Quem é prejudicado não é seu inimigo, é você. Você está criando raízes de amargura no seu coração. E por causa disso, as suas orações não vão ser respondidas. Então é preciso de abrir os departamentos do seu coração essa noite. E tirar os entulhos que estão no seu coração. Para que você está guardando esses entulhos ali? Para quê? Tem entulhos secretos. Entulhos, sabe aqueles... Eu não sei se na casa de vocês tem isso. Mas lá em casa eu acabei com isso ano passado. Sabe o quarto da bagunça? Você vai enfiando tudinho ali. Pá. No coração tem isso, o quartinho de entulho. Ninguém pode entrar ali não. Não, visita vai vir, ninguém pode entrar nesse quarto aqui, porque é o quarto da bagunça. No nosso coração tem um quartinho de entulho, que você vai colocando ali, ó. Hoje é dia de abrir esse quarto de entulhos. E deixar o Espírito Santo andar ali e arrancar todo o entulho. Porque esse entulho vai fazer mal para o seu inimigo, não, vai fazer mal é para você. Por causa desse entulho no seu coração, portas não podem ser abertas, sabia? Por causa dessa mágoa, desse ódio, desse rancor, desse ressentimento. Sabia que as bênçãos deixam de ser liberadas para nós por causa disso? Fernanda, mas fulano errou comigo. Eu sei o que é isso. Pensa numa pessoa que sabe. Mas abre o quarto hoje de entulho. Dá a chave para o Espírito Santo, deixa ele entrar. E deixa ele fazer a deep clean necessária no seu coração. Você quer continuar tomando veneno? Toda vez que você não perdoa, você toma um veneno. O veneno vai para você.
Então hoje é dia de dar um basta nisso. Hoje é o desafio de amar. Amar quem nos ama é muito fácil, mas o amor do Evangelho é amar quem nos persegue. E com isso, você vai liberando presentes do céu para você. Quando você age como Cristo, atualizações, upgrades vão vindo para você. Upgrades que você nem imaginava. Sabe aquela atualização que aparece assim? Você ganhou um presentinho? Então, talvez está ali para fazer um upgrade e não foi liberado porque esse quarto está cheio de entulho. E hoje eu te desafio aqui a liberar perdão sobre a vida dessas pessoas. Ai, Fernanda, eu não estou sentindo de perdoar fulano. Perdoar não é sentimento, queridos. Perdoar é uma decisão, é igual ao amor. Amor não é sentimento, amor é uma decisão. Você decide amar. Então hoje eu te convido a vir aqui na frente e te convido a amar o amor do Evangelho. Se você tem uma dificuldade, pode vir aqui. Eu também tenho, querido. Você está achando que eu sou santa? Que eu não tenho dificuldade? Não. Todo mundo tem, a verdade é essa. Mas chegou o tempo de sair do leite e ir por uma comida que dá mais sustância para nós, amém?